mais uma vez com você, o Yuri de Iemanjá. Hoje a gente tem uma simpatia muito boa que é para sua vida sentimental, e como hoje eu vou estar falando sobre o Orixá Inhansã, o Oiá Inhansã, a gente vai estar ensinando uma simpatia da Inhansã, aí para trazer alegria para o seu relacionamento. Se você tem problemas no seu relacionamento, se você quer dar uma melhoradinha no seu relacionamento, isso é uma simpatia. Algumas pessoas me perguntaram por e-mail que eu recebi, se as simpatias são trabalhos. Eu estava explicando para algumas pessoas que não, trabalhos são diferentes. A gente faz na casa de santo, dentro do nosso quarto de santo, tem uma outra energia, outro tipo de material. Mas as simpatias também são parte desses trabalhos que a gente pode estar ensinando para você fazer em casa com a sua fé, com o seu respeito e com a sua, eu acho que com a sua crença de que aquilo vai melhorar, de que aquilo vai acontecer. Então, as simpatias, sim, elas podem ajudar muito a gente se a gente fizer com fé, e muito mais se a gente fizer pedindo para o orixá pelo qual eu vou estar falando, ou eu vou estar ensinando. Sempre eu vou estar ensinando uma simpatia muito relacionada com o orixá, claro. E algumas vezes a gente também vai ensinar algumas simpatias que talvez não vá, propriamente dito, uma energia de um orixá. Mas geralmente as simpatias elas funcionam sim, não são trabalhos que o Babalaô Orixá faz na casa de religião, mas é um pouquinho daquilo que a gente também sabe com a fé, com a dedicação que você vai fazer. Geralmente a gente usa materiais da natureza, nós usamos ervas, nós usamos frutas, nós usamos coisas que os orixás usam. Então sim, ele funciona se você fizer com fé. Lembrando que você já pode aí se inscrever no nosso canal. Aliás, você deve se inscrever no nosso canal do YouTube, onde a gente tem os nossos vídeos toda semana. E em breve a gente vai estar fazendo novidades, aí a gente vai estar colocando outros vídeos mais curtos, falando de simpatia, respondendo perguntas. Vai estar muito interessante, porque a gente tem visto que a coisa tem funcionado. Eu fico muito feliz. Tenho recebido bastante e-mails de bastante pessoas que estão me elogiando, gostando do meu trabalho. Eu fico muito feliz e agradeço muito a Iemanjá por eu poder fazer isso e trazer um pouquinho desse meu conhecimento da religião de matriz africana, no meu caso, nação Batuque aqui do sul do Brasil, bastante cultuado no sul do Brasil, como eu já falei antes. Então, você pode também mandar um e-mail para o Yuri de Iemanjá, que é muito fácil, Yuri com Y, né? deiemanjá@gmail.com. Aí você pode mandar uma perguntinha se você quiser, pode perguntar sobre a religião e a gente também pode ajudar você. Lembrando ainda que eu estou aqui em Florianópolis, é onde eu resido, e é onde eu tenho uma casa de religião aqui em Florianópolis, e eu atendo todos os dias. Basta que você entre em contato conosco para que você possa ter esse atendimento, para que eu possa ajudar você aí em vários segmentos da sua vida que podem estar às vezes com algum problema. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer fazer algum trabalho, se você quer jogar búzios, se você quer conversar com o Yuri de Iemanjá, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 48-3247-7119 e a gente está sempre à disposição aqui na Grande Florianópolis. Então, eu vou estar falando sobre Inhansã hoje, que é um orixá muito forte, um orixá de poder espiritual muito grande, cheia de lendas, dona dos espíritos, né? Esses espíritos negativos, ela afasta esses espíritos negativos de nós, e a gente vai estar falando sobre Inhansã. E eu quero lembrar e mandar um beijo muito grande para muitos irmãos de santo, para filhos de santo e para babalorixás que são filhos desse orixá muito forte, que é Inhansã. Então, meu grande beijo, que a Inhansã cubra todos, que dê muito axé, muita fartura e que ela sempre responda dentro da sua casa, porque para mim e para nós e para todo mundo que conhece um pouco dos orixás, a Inhansã também está relacionada à dona da panela, à dona do teto, do telhado propriamente dito, né? Então, assim, é muito interessante. E a Inhansã também cuida da parte espiritual, aliás, muito da parte espiritual. Mas eu vou falar um pouquinho de Inhansã hoje para você aí que gosta de assistir os nossos vídeos. Toda semana eu tenho falado sobre um vídeo em especial. Então vamos lá. Saudação da Inhansã no meu lado, ou acho que em qualquer lado de matriz religião africana, a gente fala Epaieio. Tem algumas pessoas que falam Eparreio, bom, também é correto. Mas do nosso lado a gente fala Epaieio, que é a forma que a gente faz para saudar esse orixá. Epaieio, minha mãe Inhansã, Inhansã Niké, Fumiké, Inhansã Timboá, Inhansã Nidê, Nisserité. Epaieio, minha mãe, que a senhora nos dê axé, que a senhora nos dê fartura, que a senhora nos dê equilíbrio, que a senhora livre a nossa casa de energia negativa, que a senhora faça todo o mal. É uma forma que a gente tem muito forte de saudar o orixá Inhansã. O orixá Inhansã
Geralmente é um orixá jovial e a gente imagina ela um ser, né, muito forte, muito espiritual. Vou falar um pouquinho. O nome Yansan, o nome Oiá significa raio. É como um raio que corta os céus. O rio Níger atravessa o continente africano como se rasgasse-se ao meio, e foi só se unir a Xangô. O nome de Yansan é um título que Oiá recebeu de Xangô, olha que interessante. Então, o Xangô que deu esse nome para Oiá, e ela passou a ser conhecida como Yansan. Este título faz referência ao entardecer, ou seja, Yansan pode ser traduzido como a mãe do céu rosado, no finalzinho da tarde, né, naquele dia bonito, bem ensolarado, onde forma aqueles raios, as nuvens ficam levemente cor-de-rosas, assim, é muito bonito. E também ela é o orixá que está relacionado ao entardecer. Apesar da associação da mãe Yansan com os rios, Yansan não tem quase nada a ver com os rios, né? Ela não tem esse domínio das águas, né? Seu símbolo como de Ogum é a guerra e a espada, né? Dia 4 de dezembro é comemorado o dia de Santa Bárbara, aqui no Brasil, e também a gente comemora o dia da mãe Yansan. Então, dia 4 de dezembro a gente faz muitas ofertas, os filhos vêm na casa de religião, as pessoas fazem festas para Yansan. E também está relacionado a Santa Bárbara, né? Na Igreja Católica. Lembra que eu falei do sincretismo lá dos orixás com os santos da Igreja Católica. A cor da mãe Yansan, no meu lado Ijexá, no meu segmento, ela é vermelho com branco, mas predomina o vermelho. Então a gente tem uma conta de Yansan, que é essa aqui, ó, que é vermelho com uma pedrinha branca. E a conta de Yansan sempre vai ser vermelha com branco. Em alguns outros lados, eles dão marrom, né, alguns tons de marrom mais escuro, e também existem alguns lados que dão alaranjado e outros ainda que dão um amarelo mais dourado. Um amarelo mais queimado, um dourado queimado. Mas para nós, Yansan é vermelho e branco, não predominando bastante o vermelho, né? A Yansan é o orixá que domina toda a parte dos espíritos, que a gente chama de eguns. Eu vou estar falando sobre eles também nos nossos próximos vídeos, sobre essa parte, né, de Elibalé, de eguns e tudo mais. Um pouquinho, porque como eu disse, para não estender muito o tempo, a gente acaba falando um pouquinho de cada orixá. A Yansan, ela cuida para que esses espíritos negativos, eles não influenciem na nossa vida, ou dentro da casa de religião. A gente faz ecós, que são protetores, né, que a gente faz para que a Yansan nos proteja e nos cuide, e que afaste esses espíritos negativos, esses eguns, que não têm luz e que podem aí trazer uma energia muito negativa para a casa de religião, para a sua casa, para os seus relacionamentos, eles nos prejudicam muito. Então a mãe Yansan, quando você tiver uma perturbação muito grande, procure o Babalorixá se você achar que não é uma coisa natural ou normal. E também peça para que a mãe Yansan afaste essas energias negativas da sua vida. E a mãe Yansan cuida dele e encaminha esses eguns, né? Ela manda com chicote, porque ela usa um chicote muito grande, e ela encaminha esses espíritos negativos para que eles sigam um caminho, mas que eles não atrapalhem a humanidade aqui nesse plano da Terra, né? Então ela cuida muito dos espíritos e dessas feitiçarias e mandigas muito negativas, que está relacionado à energia muito pesada. A mãe Yansan está guerreando e afastando essas energias da gente, né? Ela tem esse dom de ser a guardiã desses espíritos, né? E literalmente guerrear contra esses males que eles possam nos causar aqui no nosso plano, né? O dia da semana para Yansan, a gente fala que são vários dias, né? A mãe Yansan, ela responde em vários dias. Mas então, segunda dia da Yansan, terça dia de Yansan, quarta dia de Yansan, quinta de Yansan. Ela recebeu bastante dias da semana, né? Claro que tem lados que tem um dia específico, enfim, mas para nós também tem um dia mais específico, que é geralmente quinta, dia de Ogum e tal, mas assim, geralmente a Yansan responde de segunda a quinta-feira, ela responde nesses dias, né? A Yansan, ela tem algumas qualidades. Eu não vou falar todas porque tem muitas qualidades, né? Mas assim, as que a gente conhece bastante, a Yansan Niké, a Yansan Timboá, a Yansan Fumiké, a Yansan Dirã, que nós não cultuamos muito esse orixá. Essa qualidade de Yansan no meu lado, Ijexá, a gente não cultua muito. A gente cultua Yansan Timboá.
Então assim, tem a Yansan-niké, né, também. A comida de Yansan é muito simples, qualquer um pode fazer em casa ou para agradar o seu orixá. Fazer em casa, que eu digo, é preparar para ir agradar o orixá Yansan. No nosso lado a gente faz pipoca, literalmente pipoca, coloca batata doce em cima, a gente cozinha a batata doce, tira a casca, faz um opeté em forma de um cone, coloca em cima da pipoca, coloca maçãs vermelhas bonitas e também coloca rodelas de batata doce fritas, e também a gente pode colocar rosas, pétalas de rosas, folhas de pitangueira, porque uma das ervas da Yansan para o meu lado é a pitangueira, né? Então a gente faz esse agrado para a Yansan. E a Yansan, o casamento mais correto seria com Ogum, né? Que seria o par perfeito para a Yansan casar, seria o pai Ogum. Mas também a gente cultua e a gente também faz casamento de Yansan com Xangô, porque também é um par muito bom e às vezes é necessário para que o filho, esse filho de santo, esteja em sintonia. Quando o orixá ele grita no Ifá para o pai de santo, a gente vê bem qual que seria o ajuntó dessa Yansan, ou às vezes do Xangô, ou às vezes até mesmo do Ogum. Geralmente a Yansan casa com Xangô e casa com Ogum, são dois orixás que ela casa. Mas tem uma qualidade de Yansan que também pode casar com Chapanã, que é muito bacana. As frutas da Yansan são algumas, mas assim, as mais conhecidas é a manga, que a gente também dá para Yansan, e a manga também é de outros orixás. Abacaxi, que nós também dividimos o abacaxi com outro orixá, mas a Yansan recebe o abacaxi. E assim, são frutas que a gente costuma dar e agradar e pedir para a Yansan proteger, trazer fartura. Uma das coisas muito interessantes que eu acho da mãe Yansan é que ela também é dona de todos os ventos, né? Ela cuida os ventos. Então assim, tem ventos que assustam muito, né? Algumas pessoas assim que a gente conhece quando a gente é pequeno, lembra que a gente tinha que queimar alguma coisa, um galho de uma árvore específica, agora eu não lembro o nome, e pedir para Santa Bárbara, para que ela afastasse esses vendavais, esses temporais. E a gente também pede isso muito para a Yansan, quando dá esses vendavais terríveis, pode ter certeza que a Yansan está girando ali no meio, porque ela está fazendo uma limpa em muita coisa, né? Muitas vezes ela está guerreando com as energias negativas, com os males que tem no mundo, porque ela tem essa função de proteção, de guerrear, de lutar, de trazer coisas boas para todos nós. E ela também responde pelas panelas, ou seja, as panelas da cozinha que a gente costuma cozinhar. A Yansan responde muito por essa parte do alimento da panela, e ela é dona do teto, do telhado, literalmente. Então a gente tem que estar sempre pedindo esse axé para a mãe Yansan, né? A Yansan é um orixá muito forte, como eu havia dito antes, e ela está sempre tentando lutar para nós. É um orixá de personalidade forte e que faz sempre a justiça. Ela está sempre buscando a justiça em prol da humanidade. Isso foi um pouquinho de Yansan, que eu acho que é interessante a gente falar sempre, que eu não posso espichar muito, porque senão eu sei tanta coisa de Yansan, mas eu acho que as coisas mais legais, assim, que interessam mais as pessoas é o que eu estou falando, né? E agora, o mais legal é que eu vou falar dos filhos de Yansan. Tem muita gente que está curioso para assistir hoje esse vídeo, porque eu vou estar falando das características dos filhos de Yansan, que é muito legal. Os filhos de Yansan geralmente são pessoas fortes, algumas pessoas têm tendência a ter um pouco de obesidade. Geralmente as pessoas são fortes, altos, né? Seios fartos, olhos bem expressivos, e algumas mulheres têm tendência a ser gordas. Também existem homens que são filhos de Yansan, que também são assim fortes, gordos, avantajados, eu diria assim, né? Tem personalidade forte, geralmente, os filhos de Yansan. Eles têm os seus objetivos como o ato principal. O que eu quero dizer com isso? Que eles estão sempre conquistando aquilo que eles têm vontade, né? Ou seja, é muito difícil um filho de Yansan ficar no meio termo, ou ficar em cima do muro aí, não que todos sejam assim, mas geralmente os filhos de Yansan são lutadores, eles vão em busca daquilo que eles querem, ou seja, se ele tem um objetivo, ele vai lutar. E uma coisa interessante dos filhos de Yansan é que eles não se apegam muito aí na questão familiar, na questão até dos relacionamentos, entendeu? Se eles têm um objetivo na vida e tem alguma coisa que está incomodando, eles são como o vento, eles vão mudar, vão conquistar o seu objetivo
custe o que custar. Então eu sempre falo que um filho de Nhançã ele é muito determinado, quando ele quer alguma coisa, ele vai à luta, ele conquista. Eles não são muito organizados no quesito casa, decoração, arrumação, eles não são muito ligados a isso. Claro que existem alguns filhos de Nhançã que gostam de uma casa bem decorada, de flores e tudo mais, mas geralmente, no contexto geral, os filhos de Nhançã não são muito chegados a essa vaidade, eu diria assim, de cuidar da casa, decorar. Eles gostam das coisas organizadas, mas práticas, né? Para que eles achem as coisas nos seus lugares, ou aqueles que podem, tem alguém que cuida disso para eles, né? Porque eles também gostam de ser muito paparicados, né? O filho de Nhançã no quesito amoroso é muito interessante. Eles são muito desconfiados e eles não são muito de se apegar em relacionamentos. Eles demoram para encontrar alguém na vida sentimental, mas antes eles vão festar muito, né? O filho de Nhançã tem uma coisa muito forte que ele tem, é como se fosse mel, né? Porque atrai nós todos. Porque eles são queridos, brincalhões, risonhos, fazem palhaçada, são divertidos, gostam de bastante gente dentro de casa, de música, de muita coisa desse sentido. Então, assim, nos relacionamentos sentimentais, é muito difícil que o filho de Nhançã se preocupe muito com essa questão. As coisas vão acontecendo, mas quando eles encontram alguém, eles são extremamente fiéis e eles adotam essa relação como algo que eles vêm evoluindo, que aquilo é muito importante na vida deles, né? Ou seja, os filhos de Nhançã são fiéis e se dedicam a essa pessoa quando eles encontram essa pessoa. Mas tem uma coisa, se essa pessoa não for uma pessoa assim, como é que eu vou dizer para tentar explicar melhor? Se ele for uma pessoa muito melosa, dramático, porque você tem que resolver, porque amanhã eu resolvo, porque eu não estou muito bem hoje, sabe? Tem algumas pessoas que agem assim, tanto homem quanto mulheres. Os filhos de Nhançã não vão gostar dessa pessoa, vão até tentar, mas daqui a pouco eles já vão sair e vão conquistar outro relacionamento. Eles não gostam de pessoas que sejam muito melosas, que não tenham muita prática, que não sejam assim determinados e que não sejam extremamente adultos no relacionamento, né? O filho de Nhançã não gosta muito dessa coisa de ficar sendo paparicado, sendo cheio de beijinho, abracinho, sabe? É uma coisa mais prática. Claro que existe romantismo, mas tem que ser uma coisa muito prática e tem que ser bastante maduro e adulto. Isso é muito interessante falar de um filho de Nhançã. Eu anotei algumas características aqui porque eu acabo conhecendo tantas, mas assim, as que eu pesquisei, as que eu já sabia, eu uni as duas. Eles geralmente são muito engraçados, como eu havia dito, não são muito relacionados à família, mas são muito apegados aos filhos quando eles têm. Mas também às vezes não. Olha que interessante, tem sempre uma coisa assim meia complicada, né? Para um filho de Nhançã ser um pouco entendido. Porque ele também se preocupa muito com os filhos, coloca os filhos no colo e vai pelo mundo afora para fazer as coisas. Mas também tem alguns filhos de Nhançã que não são muito chegados, né, a esse lado familiar, de querer, de fazer, de não mudar a vida em função dos relacionamentos, ou propriamente dito, deixar de tomar frente daquilo que ela tem vontade em função, às vezes, de filho, marido. Então, assim, ela dá um aviso, olha, eu vou mudar e eu estou querendo que tu estejas do meu lado. Se tu não estiveres, eu vou continuar. Quer dizer, o barco não para. O filho de Nhançã é muito assim, tem aquela coisa muito forte. Não mexa com o filho de Nhançã, viu? O filho de Nhançã, ele é bastante autêntico no que ele tem para pensar e muito determinado na parte de rancor, viu? Ou seja, bateu, levou. É bem por aí o negócio, então não mexa. E uma coisa que o filho de Nhançã detesta num relacionamento, se você tem uma pessoa de Nhançã do seu lado e mantém uma relação, pense bem antes de trair, porque o filho de Nhançã, quando descobre, é muito ou quase impossível ter um perdão. Se tiver esse perdão, ele vai pisotear na sua cabeça, literalmente, até que você consiga aí mostrar para essa filha ou para esse filho de Nhançã que você realmente tem amor por ela. Mas eu acho isso muito difícil. Filho de Nhançã não aceita traição. Então, se você traiu, com certeza você perdeu. Não vai ter a segunda chance, ou se tiver, vai ser bastante difícil, porque você vai estar aí com uma pessoa muito guerreira do seu lado e que vai estar cobrando todo dia uma mudança, uma atitude, ou vai estar jogando literalmente na sua cara o que você fez. É complicado, hein? Mas
eu acho que também tem a coisa da autenticidade aí, que me deixa muito feliz, né? Porque é difícil mesmo a gente manter um relacionamento e acabar tendo problemas no relacionamento, geralmente fica muito difícil, né? Sabe aquela coisa quando o vaso quebra e a gente vai lá e bota a colinha para remoldar o vaso, para juntar os caquinhos? Com filho de Nhançã não tem isso não. É bem sério isso, né? Os filhos de Nhançã, eles têm uma coisa também que não é legal, assim. Olha bem o que eu estou dizendo, não estou dizendo que os filhos de Nhançã são isso. Alguns filhos de Nhançã são fofoqueiros, né? Gostam de fazer intriga, gostam de falar um pouquinho demais, gostam de dar umas, como a gente fala, umas alfinetadinhas, isso aí às vezes pode ser um complicado. E alguns também fazem isso e depois dão um tapa e esconde a mão. Olha que interessante, né? Mas claro que isso não é uma coisa que seja literalmente que qualquer pessoa tenha, né? Eu estou falando algumas coisas que se identificam com os filhos de Nhançã. São pessoas que são muito atraídas por música, adoram carnaval, adoram samba, coisas alegres, adoram maquiagens assim bastante fortes, né? São mulheres assim geralmente muito alegres, muito queridas assim, e que não demonstram que tem tanto problema. Às vezes elas sabem esconder os problemas assim, porque elas têm que resolver. Elas são pessoas batalhadoras que gostam de resolver. São excelentes trabalhadores, né? Porque quando elas gostam do trabalho, elas se dedicam muito. Não gostam de rotina, uma rotina muito... A rotina que eu me refiro é tipo sempre a mesma coisa, ou em casa. Elas gostam de estar mudando as coisas, gostam de mudar as cores, gostam de mudar móveis quando podem, né? São assim. São pessoas que não têm medo do impossível, ou seja, para um filho de Nhançã é bem difícil que as coisas sejam impossíveis. Essa palavra eles quase não usam. Então é muito interessante. Tem alguns filhos de Nhançã que têm tendência à bebida alcoólica também, assim como alguns filhos de Ogum, mas não é uma coisa que também seja uma característica, né? Como eu disse, tem um pouquinho de cada coisa que pode estar aí, de repente você está ouvindo eu falar isso, está batendo muita coisa. Os filhos de Nhançã não são tão vaidosos quanto os filhos de Oxum e até mesmo quanto alguns filhos de Iemanjá. Geralmente eles são pouco vaidosos, mas gostam de ser limpos, cheirosos, gostam de ter um cabelo bem bonito. Mas assim, muitas vezes não tem um grande bom gosto nas coisas. Mas existem filhos que são sim, bastante vaidosos, adoram moda, mas como eu disse, é um contexto que nem sempre é propriamente aquilo, né? Não tem 8 ou 80, isso é muito bacana. Os filhos de Nhançã gostam muito de discutir e falar sobre os relacionamentos, né? Então às vezes você conhece um filho de Nhançã e aí ele gosta de estar falando, de estar te explicando, de estar te dizendo, falando sobre o porquê disso, vamos tentar melhorar, e às vezes acaba sendo complicado, porque as pessoas às vezes não, nos relacionamentos existe assim sempre uma discordância, porque o filho de Nhançã fala, às vezes incomoda um pouco a pessoa que está junto, né? Eu diria que é bem fácil conviver com o filho de Nhançã, mas que também às vezes, dependendo do signo, do orixá, da qualidade dessa Nhançã, às vezes é bem complicado, né? Os filhos de Nhançã têm tendência a ter problemas respiratórios, têm tendência a ter problemas biliares, né? Têm tendências a terem problemas circulatórios, enxumes em algumas partes do corpo, propriamente nas pernas, né? Também tem tendência, às vezes, como eu falei, respiratória, a ter alguma coisa com rinite, alguma coisa com alergia nesse sentido. Eles são muito fortes no que eles pensam e às vezes eles detestam serem discordados. Ou seja, se tem muitas pessoas falando, aquele filho de Nhançã gosta de se sobressair um pouco e não gosta muito de ser criticado. É um pouquinho dos filhos de Nhançã. Não sei se você se enquadrou em alguma das coisas que eu falei, mas isso é o arquétipo dos filhos de Nhançã. E se você tem a ver com isso, né, às vezes a gente precisa dar uma mudada, tentar mudar algumas coisas, ser mais coerente, tentar ser mais... eu acho que tentar trazer mais, adoçar mais a relação, às vezes a gente tem que tentar baixar a cabeça em algumas coisas, porque senão vira uma eterna guerra, né? Um relacionamento, um filho de Nhançã, se o filho de Nhançã tiver um signo de Escorpião, ele vai ter bastante personalidade, né? Vai ser bem mais forte,
essas coisas que eu falei aqui dos filhos de Nhançã vão ser muito fortes se ele trouxer o signo de Escorpião junto com o orixá Nhançã. Então, se você é filho de Nhançã, tem signo de Escorpião, é bem difícil de conviver com você. Mas assim, claro que isso é uma maneira da gente expressar um pouco dos arquétipos, né? Mas assim, é difícil realmente um filho de Nhançã que tenha uma personalidade tranquila. Geralmente eles são aquela coisa de querer mudança, não gostam de coisas muito iguais, gostam de mudar, não tem medo de mudar, e muitas vezes as pessoas não acompanham esses filhos de Nhançã, né? Algumas coisas são até parecidas com alguns filhos de Iemanjá, porque também tem algumas coisas nesses arquétipos aqui de Nhançã que está muito também relacionado a alguns filhos de Iemanjá. Eu achei muito interessante isso na hora de pesquisar e na hora de juntar algumas informações minhas com as que eu já havia pesquisado. E isso foi um pouquinho do arquétipo e um pouquinho da nossa mãe querida Nhançã. Então, se você está numa casa de santo e quer fazer um agrado para Nhançã, leva palmas vermelhas para Nhançã, 7 palmas vermelhas, 7 rosas vermelhas, 7 maçãs vermelhas, pipoca, faça isso para Nhançã que eu tenho certeza que vai ser muito bacana isso na sua vida. E agora você já fica aí pertinho porque eu vou estar ensinando a simpatia que hoje eu falei que vai ser muito bacana. O que você precisa para essa simpatia? 2 maçãs vermelhas, bem bonitas, 2 alianças, fita branca, fita vermelha, mel e pipoca. Junte isso que eu vou estar ensinando para você logo mais a simpatia para a gente fazer para amanhã. Vamos à nossa simpatia. Essa simpatia é uma simpatia muito bacana que você pode fazer para amanhã, porque hoje a gente falou de Nhançã no nosso programa. E você pode fazer, para que serve, Yuri, essa simpatia? Essa simpatia ela serve para melhorar a sua relação sentimental com o seu marido, ou com a sua esposa, ou com a sua namorada, ou com o seu namorado, né? Se você tem alguma dúvida de que a relação está difícil, se você não sabe o que vai fazer, você faça essa simpatia pedindo para Nhançã adoçar o seu relacionamento, pedindo para que a Nhançã traga boa harmonia para essa relação sentimental. E ainda, se você quer conquistar uma pessoa e você apenas conheceu a pessoa, já está uma relação de 1 mês, 2, e a pessoa não define, não deixa você meio que cozinhando em banho-maria, você quer que essa pessoa se defina, você pede para Nhançã. Então você tem que descobrir o nome dele e você vai fazer isso. É uma simpatia para conquistar o amor ou para melhorar o seu amor. Muito fácil. Comprei aqui uma maçã vermelha, né? O que eu fiz? Eu tirei a tampinha, o molde da tampa e fiz um buraquinho na maçã. Eu vou pegar um papel, vou escrever o nome da pessoa que eu estou querendo que melhore ou dessa pessoa que eu quero conquistar num papel 7 vezes, né? Eu vou pegar o papelzinho aqui, ó, e vou mentalizar chamando a mãe Nhançã para que a mãe Nhançã melhore essa relação. Coloquei o papelzinho aqui dentro da maçã e eu vou colocar, ó, 1, 2, bem fácil, 3, 4, 5, 6, 7 pipoquinhas estouradas somente no azeite. Vou pegar a aliança, no caso da pessoa do sexo masculino, vou colocar aqui com o nome, mentalizando. A outra maçã é a maçã que está relacionada a você, que vai estar fazendo a simpatia. A mesma coisa, 1, 2, muito fácil, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aqui, deu um pouquinho grande essa, 7. 7 pipoquinhas, a mesma coisa, eu escrevi o meu nome no caso, né? Eu que estou fazendo a simpatia, coloquei aqui dentro e vou colocar a aliança para fazer de conta que é um relacionamento. Vou colocar um pouco de mel. A Nhançã não gosta de mel, mas a gente coloca mel pedindo para que ela dê misericórdia e para que ela melhore esse relacionamento ou para que ela faça que essa pessoa que eu conheço, que eu estou me envolvendo, se defina, né? Porque você não quer mais ficar numa relação que não está se definindo. Então você faz isso, muito fácil, tapa a maçã, né? Mentalizando a mãe Nhançã. Aqui eu estou usando uma vela vermelha e uma vela branca, porque eu já falei que é a cor da Nhançã. A gente vai acender a vela vermelha
E a vela branca, pedindo para a Manhã-Sã muita proteção, pedindo para a Manhã-Sã muito axé, pedindo para a Manhã-Sã que essa pessoa... Aí você já começa a chamar o nome da pessoa, né? E vai pedindo para a Yansan, né? Então, assim é muito fácil. Vamos pedindo para a Manhã-Sã, para que a Manhã-Sã traga essa pessoa para mim, que essa Manhã-Sã faça essa pessoa definir pela minha vida sentimental, para que essa pessoa sinta atração física por mim, para que essa pessoa tenha desejos sexuais por mim. Posso pedir isso também, porque a Yansan está relacionado a isso. O que eu faço depois? Amarro uma fitinha branca, no caso, essa minha fitinha não é totalmente branquinha, né? É um cremezinho bem clarinho, mas ela é branca. Depois eu vou amarrar a fitinha vermelha, ó. Sempre chamando a pessoa pelo nome. Então aqui eu estou pedindo para a Manhã-Sã que a fulana ou que o fulano me procure, melhore e que ele queira ficar comigo, coisas desse tipo, né? Sempre pedindo para a Manhã-Sã com muita força, com muito axé, porque isso é importante, senão não vai funcionar. Pode pedir com muita força e com muito axé. Se você tiver uma fotografia, pode estar junto aqui, onde você vai estar fazendo a simpatia, que não tem problema. Ó, que lindo. Aí eu vou colocar aqui em cima da pipoca, é uma simpatia muito bonita, né? Aqui eu vou pingar a vela branca. A gente vai pingar um pouquinho desse... Vai mentalizar, vai fazer o pedido para a Manhã-Sã, pedindo muita energia. Essa parafina da vela, ó, você vai colocando aqui em cima. Eu coloquei 7 pingos, né? Então você mentalizou um pouquinho a pessoa, chama pelo nome, segura a velinha porque não vai grudar aqui, né? Então eu dei uma segurada, estou chamando a pessoa, estou mentalizando, estou pedindo para a Manhã-Sã, apaguei a vela, deixo a vela aqui em cima. Faço a mesma coisa na outra maçã. No caso, eu estou fazendo a simpatia, eu estou pedindo para a Manhã-Sã. Só que daí eu não vou dizer o meu nome, eu vou dizer assim, olha, eu quero, Manhã-Sã, que a pessoa, o fulano de tal ou a fulana de tal me procure, que ele seja mais bom comigo, ou que ela melhore comigo, enfim. Deixei ali, mentalizei, chamei o nome da pessoa também, apaguei a vela. E o segredo dessa simpatia tem que ser enterrado num vaso. Eu não ia botar um vaso aqui, né, gente, porque é muito grande. Mas ela tem que ser enterrada num vaso de flor e ficar dentro da sua sala, na sua casa, tá bom? E todo dia, pelo menos por 7 dias, você vai acender um pouquinho essa vela e chamando por essa pessoa e para que essa relação melhore, para que essa pessoa defina se ele quer melhorar, se ele quer estar do seu lado, para que a sua relação amorosa melhore. Claro que você também não vai contar para a pessoa que você fez essa simpatia, né? Porque às vezes as pessoas não entendem, interpretam mal. Depois que acabou a velinha, deixa essas maçãs ali enterradas, pode ficar 1 mês, 2, 1 ano, quanto tempo você achar, se quiser que fique para sempre também. Se você quiser desmanchar, basta desenterrar e colocar essa terra toda fora numa água corrente e com certeza vai estar desfeita a simpatia. Então essa simpatia muito forte é feita para a Manhã-Sã, para você conquistar o seu relacionamento sentimental novo, para você melhorar a sua relação afetiva, seja com seu marido, com a sua esposa, e também para conquistar um novo amor. Basta que você, na hora de fazer, pense, né? Mas sempre tem que fazer 2 maçãs. No caso, se você for pedir para encontrar alguém, você vai colocar dentro de uma maçã o nome, um pedido. Manhã-Sã, quero encontrar uma pessoa no campo amoroso. Fecha, faz a mesma coisa. Aqui vai o seu nome, tudo igual, não muda nada. Mas faça, vai ser muito bom. Essa foi a nossa simpatia de hoje e a gente vai estar sempre com simpatias muito legais aqui para você nos nossos vídeos. Você deve dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal YouTube, Yuri de Iemanjá. Lembrando que a gente tem vídeos sempre bem bacanas aí sobre a nossa religião, sobre o meu trabalho, que você pode e deve entrar em contato com o Yuri de Iemanjá para que eu possa ajudar aí você na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida profissional, problemas com saúde. O Yuri de Iemanjá e os nossos orixás estão sempre aqui em Florianópolis, todos os dias, basta que você entre em contato conosco. Lembrando que o nosso e-mail de contato é yurideiemanjá@gmail.com, Yuri com Y, no começo e no fim, tá bom?
Agora, depois da nossa simpatia, eu quero mandar um beijo muito especial para algumas pessoas aqui que deixaram recadinhos, mandaram e-mail agradecendo. Que é para o seu Carlos, aqui de Florianópolis, para a dona Marta, para a Suelen, para minha sobrinha Rita, que está sempre ligadinha nos vídeos. E também tem um e-mail que eu vou estar respondendo, muito bacana, de uma senhora que mora lá em Belo Horizonte, que disse que assistiu o vídeo no YouTube, gostou muito e me mandou um e-mail. Ela diz assim para mim: Yuri, eu não posso falar o nome dela, que ela pediu para eu não falar, então digamos assim que ela é minha amiga de Belo Horizonte, tá bom? Ela deixou o nome todo, deixou a data de nascimento, claro que eu vou estar consultando os orixás com o nome dela, com a data de nascimento dela, mas ela preferiu não deixar no vídeo, porque ela disse que o sobrenome dela é bem conhecido, enfim. Ela disse que vivia numa relação de quase 17 anos e que de uma hora para outra o marido dela começou a ter problemas, ficar um pouco ausente, e ela disse que tentou conversar algumas vezes e que realmente ele não se mostrou muito interessado, dizia que era coisa da cabeça dela, mas que ele realmente acabou se envolvendo com uma outra pessoa, e ela disse que em menos de 2 meses, depois dessas coisas todas que começaram a acontecer, ele disse que queria se separar e saiu de casa e foi ficar com essa pessoa. Só que passou 4 meses, ela me disse. Na verdade, ele disse que nunca deixou de ligar e procurar ela e pedir desculpa, mas ele continuou lá com a outra pessoa, pelo menos ela disse que durou uns 2 meses, 3 meses. E ela me disse que ele sempre ligava, perguntava como é que ela estava, pedia desculpa, coisas assim, mas ela disse que começou a ficar irritada com isso, óbvio, né? A gente não ia ficar bem, né? Com uma coisa assim, viver com uma pessoa há tantos anos, a pessoa dizer que estava tudo bem, que o relacionamento era ótimo, e daqui a pouco a pessoa sai de casa, vai viver com alguém por empolgação, porque ele acabou dizendo para ela depois que ele se empolgou, que ele se precipitou, que eles estavam com alguns problemas de ordem sexual e que ele acabou se envolvendo e que não era nada daquilo que ele queria. Resultado disso, já se passaram 8 meses, ela me disse que eles se falam quase que sempre, mas que ela nunca mais esteve com ele assim intimamente. E ela me disse que tem uma dúvida muito grande, porque ela sente que ele se arrependeu. Ele demonstrou isso para ela em atos, em atitudes e tudo mais. E ela diz que tem muita vontade de dar uma chance, mas ao mesmo tempo ela fica muito confusa de que será que isso vale a pena? Será que ele vai realmente mudar? Será que isso vai ser bom para ela? Porque ela diz que acabou conhecendo uma outra pessoa também. Não houve envolvimento. Ela diz que ficou amiga, conversaram, saíram, mas assim que também não acabou se envolvendo porque ela diz que não sentiu que era uma pessoa talvez que fosse mexer, ou enfim, ela não se apaixonou, na verdade é bem isso. E ela pergunta assim para mim: Yuri, eu devo voltar para o meu marido? Devo dar uma outra chance para essa pessoa? Devo dar uma outra chance para a gente? Ela disse assim que quer muito saber o que os búzios podem dizer para ela. Eu tenho a data de nascimento dela, tenho a data de nascimento dele, tenho o nome dela, o nome dele. E eu vou jogar assim, minha amiga de Belo Horizonte, e eu espero que eu possa te ajudar, ok? Vamos lá. Estou aqui mentalizando o teu nome, a data de nascimento dele, dela, que é muito interessante. Vamos ver o que os nossos orixás, o que os ifás podem dizer sobre esse relacionamento, se realmente vale a pena voltar para uma relação depois de 8 meses, depois de... Na verdade houve uma traição, né? Claro que ele alega que tinham problemas, mas eu acho que isso não justifica quando a gente ama alguém, né? Mas cada um é cada um. Nós somos totalmente imperfeitos e sujeitos a estar sempre mudando e estar sempre errando, mas também estar sempre acertando. Não acho, a senhora pode procurar outras pessoas, a senhora pode procurar aí em Belo Horizonte, eu tenho certeza que tem babalorixás, obviamente. Mas se a senhora quiser, pode continuar mantendo contato comigo. Eu diria que esse relacionamento, infelizmente, ele não vejo muita coisa acontecendo, não vejo ele melhorando. Acho que se a senhora voltar, depois desses 8 meses que estão separados, a senhora me disse que ficou com algumas mágoas. Eu acho que alguma coisa se quebrou muito. Cada um tem, a senhora disse para mim que já conheceu pessoas, conversou, mas que não se apaixonou, mas o jogo mostra aqui que o relacionamento
na verdade, a parte sexual, a parte afetiva de vocês já estava complicada e que não vai mudar muito. Infelizmente, eu sou muito sincero em dizer, não acho que a relação vá melhorar muito. Claro, vocês podem ter sentimentos, vocês podem ter anos de convívio junto, vocês têm 3 filhos, mas eu acho que a relação realmente ela se desgastou, houve o que houve. Eu acho até que poderiam voltar, mas assim, sinceramente, eu não visualizo mais vocês tendo uma energia tão boa no convívio do dia a dia. Não acho que a relação sexual, porque vocês são novos, né, ainda, não acho que a relação de vocês vá melhorar muito. Acho que alguma coisa meio que se quebrou. E para que não haja talvez mágoa, quem sabe espera mais um pouco para ter certeza, né? Porque ele está lhe pedindo para voltar a qualquer momento e a senhora diz que está meio preocupada, está insegura, não sabe se volta. Eu não acho que seja um momento adequado para que isso aconteça, porque eu acho que vocês vão acabar se magoando e se precipitando. Infelizmente é o que eu tenho para dizer, né? Acredite, a senhora me perguntou, eu estou respondendo sinceramente. Eu acho que o relacionamento é um relacionamento que tem coisas em comum, vocês têm uma amizade, vocês têm filhos que vão se dividir para o resto da vida, mas assim, a energia sexual do casal já estava com problema. Não acho que isso vai melhorar muito, a sintonia do casamento parece que desequilibrou. Se quiserem voltar por outras coisas, por amizade, por questões materiais, por questões de negócios, quem sabe, mas eu acho que esse não é o momento. Eu acho que deveriam esperar mais, tanto um quanto o outro, e tentar ver bem o que querem para que depois não se magoem e acabem se separando de novo, mas não mais como amizade, que pelo menos, mesmo com o que aconteceu, ficou uma certa amizade, como a senhora mesmo me disse no e-mail, vocês continuam sempre mantendo contato. Não tiveram mais intimidade, mas continuam tendo contato. Quer dizer, tem uma amizade, tem algumas coisas ainda em comum, no sentido de respeito, talvez, né? Ficou um pouco, embora tenha acontecido uma ocasião não muito agradável aí nesses 8 meses atrás, mas assim, eu não acho que o relacionamento vá mudar muito, que a relação vá melhorar e que a parte sexual vá melhorar. Tá bom, minha querida? Desculpa a minha sinceridade, mas é meu trabalho. A sinceridade em primeiro lugar, a verdade em primeiro lugar. Não adianta a gente dizer que vamos fazer alguma coisa, que vamos melhorar, porque não é o que eu vejo acontecendo, tá bom? Mas quem sabe vocês esperam um pouquinho mais, amadureçam mais um pouquinho, para de repente, se voltar, terem certeza daquilo que tem que acontecer, tá bom? Um beijo grande no seu coração e que Oxalá, minha mãe Iemanjá, mãe Iansã, mostra aí que caminho que a senhora deve tomar, tá bom, minha querida? Muito axé, muita tranquilidade. Pois bem, esse foi o nosso e-mail de hoje. Lembrando que toda semana nós estamos aqui fazendo vídeos legais, falando sobre a nossa religião, sobre o nosso trabalho com simpatias. Eu vou estar falando sobre cores, sobre números, um monte de coisa. Fique ligado, inscreva-se no nosso canal, YouTube Yuri de Iemanjá. Se inscreva para que você fique sempre atento recebendo informações do nosso canal. Lembrando que a gente está em Florianópolis, na Grande Florianópolis, que você pode entrar em contato com Yuri de Iemanjá, yurideiemanjá@gmail.com. A gente tem um telefone 48-3247-7119 e nós também temos um site, se você quer pesquisar aí na web, é um site simples, mas bem legal, tem bastante informação. Yuri, apenas um Y, yuri.iemanjá.com.br. Esse é o nosso site. Um beijo especial, esse foi o nosso vídeo de hoje, falando sobre o Orixá Iansã. Eu espero que você tenha curtido o nosso vídeo, que você tenha gostado. Você pode deixar lá um recadinho falando do nosso trabalho, do nosso vídeo e tudo mais. Lembrando que toda a semana a gente vai estar sempre com vídeo aí para alegrar você e fazer você conhecer um pouco da nossa religião. Eu sempre digo, né? A dificuldade ela está sempre aí. Mesmo que a gente se sinta às vezes derrotado, perdido, sem chão, enquanto a gente respirar, enquanto a gente tiver força para levantar, a gente tem força para conquistar. Então o que a gente tem que fazer? Olha aqui, ó, remangar a manga, né? Vamos remangar a manga e vamos seguir adiante, porque dentro de casa trancado, esperando e lamentando, a gente não vai conquistar nada. Seja feliz, acredite em você, seu coração é a parte mais importante da sua vida. As alegrias, as mágoas, as tristezas, elas fazem parte da nossa vida, mas não vamos deixar que elas nos abatam e nos façam infelizes.
Vamos sempre crescer, vamos sempre produzir. Que Iemanjá ilumine a todos vocês, axé dentro da sua casa. Até o nosso próximo vídeo. Não desanime nunca, cresça, evolua, lute, conquiste os seus objetivos. Beijo especial.